Olá, começa agora o Espaço Rural, o novo programa da TV Alice sobre assuntos ligados à agropecuária. Na nossa primeira edição, vamos falar sobre produção de ovos com o diretor executivo da Aves, a Associação de Avicultores do Estado do Espírito Santo, Nélio Randi. Obrigada, Nélio, pela presença aqui no nosso programa. Disponha. E antes da gente começar mesmo nossa conversa, vamos ver uma matéria da repórter Nicole Espósito. Ela foi até Santa Maria de Jetibá, a segunda maior produtora de ovos do Brasil, que fica na região serrana do Espírito Santo. Vamos conferir. Santa Maria de Jetibá, cidadezinha pacata com aproximadamente 35 mil habitantes, é conhecida por abrigar a maior colônia de descendentes de pomeranos do Brasil. Mas a cidade da região serrana do estado, que fica a 80 quilômetros da capital, Vitória, também ostenta o título de segunda maior produtora de ovos do país, só perdendo para Bastos, no interior de São Paulo. Segundo dados da Secretaria Municipal de Agropecuária, aqui são produzidos 10 milhões de ovos por dia. Cerca de 12 milhões de galinhas poedeiras, essas aves que põem ovos dão conta da produção. A avicultura em Santa Maria de Jetibá começou em 1960. Hoje já são quase 170 avicultores. Com forte vocação agrícola, Santa Maria de Jetibá conta com uma das melhores estruturas agrárias do estado. As granjas estão espalhadas pelo município, que apresenta outra característica curiosa. Mais de 70% da população está concentrada na zona rural. Segundo a Associação dos Avicultores do Espírito Santo, só em 2013 a avicultura movimentou quase R$1 bilhão. A produção de ovos foi responsável por quase metade deste valor. Boa parte do montante é resultado da produção de ovos em Santa Maria de Jetibá. A avicultura ocupa o terceiro lugar no ranking da economia do estado, com participação de 13% na receita bruta, algo equivalente a R$7 bilhões. Sejam grandes ou pequenas, as granjas estão por toda a cidade. Seu Eduardo tem uma propriedade de pequeno porte. Ele cria 3 mil galinhas, que produzem cerca de 2.500 ovos por dia. Eu comecei assim com poucas galinhas, 700 galinhas, né? Então eu com meu cunhado, né? Então a gente começou com 700, depois foi para 1.500, agora já estou com 3 mil, né? Mas se der tudo certo aqui, ano que vem eu vou fazer mais uns 2 mil, né? Começar devagar, né? Sem fazer dívida, né? Além de muitos ovos, as galinhas da granja de seu Eduardo também produzem muito esterco. Mas esta sujeira tem seu valor e nada é desperdiçado. É porque o esterco você bota uma vez por ano no café, né? Que o resto 3 vezes é adubo, né? Uma vez tem que ser, pode ser esterco no café. Vai ser mais barato, né? Você aproveita o esterco e já colhe o café, né? Seu Eduardo é um dos 120 pequenos produtores de ovos associados à única cooperativa avícola do estado, a Copeave. Fundada em 1964, a cooperativa surgiu para auxiliar os avicultores na administração dos negócios e dar o suporte necessário para os produtores se manterem no mercado. Outra vantagem para os associados é a garantia de que a produção será comprada e comercializada. Ele traz o produto para aqui, né? Ele é classificado, dentro inclusive as exigências do Ministério da Agricultura, né? Um padrão, e nós fazemos a comercialização, né? E o pagamento feito também diretamente depois do associado, né? Porque nós temos uma margem, mas tudo que é acima a gente devolve para o associado. Por dia, cerca de 600 mil ovos são classificados e depois seguem para a distribuição. Além de abastecer o mercado capixaba, a produção também atende ao mercado baiano. Para garantir a qualidade dos ovos, a Copeave conta com a assistência técnica de um médico veterinário.
Na nossa visita rotineira, né, nos cooperados, que a gente faz a cada 15, 20 dias, pelo menos, em cada cooperado, ele recebe orientações de manejo, da parte sanitária, que voltada para uma melhor produção de ovos. Que seria o quê? Né? A galinha tem que estar saudável, então botar a galinha na melhor condição possível de temperatura, manejo de temperatura, se tem um dia quente, você drena a água para que ela beba uma água fresca, uma água de qualidade, uso de cloro na água. Também a gente orienta o uso de ração na fase correta. Aqui na galinha ela come vários tipos de ração ao longo da vida dela, então tem fase de ração certa. Para quê? Para que cada fase dessa tenha uma melhor produção de ovos e uma melhor qualidade do ovo, da casca do ovo seja mais firme, evitando assim com que o ovo tenha fissuras que poderiam transmitir alguma doença ao ser humano. Mas a maior parte da produção de ovos vem mesmo das granjas de médio e grande porte, com mais de 50 mil aves. Boa parte delas já utiliza o processo automatizado. Esta aqui é um exemplo. A coleta dos ovos, a reposição da ração das galinhas e até a retirada do esterco são tarefas realizadas por máquinas. O investimento é alto, mas representa vantagens para os avicultores a médio e longo prazo. Apesar dos avanços, os produtores ainda enfrentam alguns gargalos. Quase toda a matéria-prima usada para produzir a ração das aves vem do centro-oeste do país, o que encarece os insumos. As más condições das estradas para o escoamento da produção de ovos representam outro problema. O milho e soja vem tudo da região centro-oeste brasileira. Rodando em cima de pneu de caminhão, 1.000 até 2.000 quilômetros. Isso tudo significa custo. Então o custo de produção nosso, ele sobe muito por causa da logística da vinda do milho e da soja, que é a matéria principal para a ração, que vem de outros estados brasileiros. É necessário também que o governo do estado olhe com muito carinho para fazer anéis rodoviários onde uma carreta, caminhões possam transitar com mais tranquilidade e não prejudicando a sociedade naquelas cidades que moram ali, principalmente Santa Teresa, Santa Leopoldina e Domingos Martins. Nélio, a gente viu na matéria agora que Santa Maria de Jetibá é uma das maiores produtoras, né, de ovos. O que contribuiu para esse sucesso dos produtores de lá? Inicialmente, a vocação, né, local, né, e com a cultura, né, que foi trazida aí no início, né, com os produtores que trouxeram a produção aí, ou a tecnologia do Rio de Janeiro e de São Paulo, isso contribuiu para que a produção ela pudesse ter sempre mais adeptos, né? Aliado a isso, a questão relacionada a clima, topografia, que vem contribuindo nos últimos anos para que a atividade pudesse se desenvolver, né, e crescer, né. Vale destacar também que o povo pomerano, como nós vimos a cultura pomerana, ela tem uma característica muito forte de trabalho. E isso, sem dúvida, fez com que a atividade pudesse crescer tanto aí nos últimos anos. E além de Santa Maria de Jetibá, existem outras regiões aqui do estado que também trabalham nesse mercado? Sim. Santa Maria possui 95% da produção, né? Seguidos aí de Venda Nova do Imigrante, que tem uma boa produção também, e Domingos Martins. Esses 3 municípios, né, são os principais aí na produção. Nós temos os entornos aí, Santa Teresa com alguma coisa, Santa Leopoldina, um pouquinho da produção mais ao sul, mas a característica forte é na região centro-serrana. Nélio, e o senhor é diretor executivo da Associação de Avicultores do Estado, né? Como que são os trabalhos realizados pela associação? Nós temos um foco voltado para o produtor, para o empresário avícola, né? Apesar de qualquer entidade classista ela ter uma conotação para resolver problemas, né? Nós temos um trabalho muito forte no desenvolvimento da atividade. É claro que nós buscamos resolver gargalos, né, como os que nós temos, né, que nós vimos no VT do abastecimento, o logístico, nós temos gargalo na área tributária, mas também desempenhamos um trabalho muito forte em relação ao mercado, né, mostrar ao consumidor a real potencialidade, o real valor, né, do ovo no consumo, na alimentação, né. Nós vimos de uma quebra de vários paradigmas nos últimos anos em relação
a associação do ovo ao colesterol, por exemplo. Então, nosso trabalho é muito amplo. Em todos os âmbitos que você possa imaginar de ação, nós temos alguma atividade que é desempenhada para que o produtor possa ter minimizado esses gargalos que normalmente existem numa atividade organizada. Em relação a isso que o senhor falou sobre quebra de paradigmas, o ovo era considerado um vilão, né, da saúde, e agora a gente já sabe que não é. Quais são as atividades assim, para estimular o consumo, para mostrar para a população os benefícios do consumo do ovo? Elas estão fundamentadas em informação, né? A partir da informação, nós buscamos mostrar no dia a dia a realidade, né, quanto ao ovo, como que ele pode ser consumido, quais as informações que são corretas serem levadas para o consumidor. E a associação trabalha só com produtores de ovo? Como é que é? Não, hoje nós atuamos nos dois principais setores, né? Podemos dizer três, né? Dois relacionados ao ovo, que é a galinha de postura, né? A produção de codornas também, que é uma produção que vem evoluindo muito nos últimos anos no Brasil e no Espírito Santo. O Estado tem essa produção de ovos? Sim, tem uma produção significativa, cerca de um plantel de 2 milhões de animais, né? E também atuamos na área de carne, né, no frango de corte, onde nós temos a produção, né, e temos nos últimos anos várias indústrias que estão sendo estruturadas exatamente para atender esse mercado e a demanda local que existe em relação à carne de frango. E voltando à produção de ovo, vocês também atuam em parceria com a Copeave, a cooperativa que a gente viu na matéria? A Copeave, ela simplesmente é o braço direito da associação, digamos assim, né? A associação tem uma atuação muito forte no setor de ovos e a cooperativa é uma parceira, né? Então, em todos os aspectos que nós precisamos fortalecer o nosso trabalho, a Copeave é requerida e, com certeza, quando a Copeave precisa de uma ação direta da associação, também existe esse trabalho, né? Até porque são mais de 120 produtores que estão filiados somente à cooperativa. É muita gente. Muita gente. Ok, agora a gente vai fazer um pequeno intervalinho, mas a gente já volta com o programa Espaço Rural. Não saia daí. Voltamos agora com o segundo bloco do programa Espaço Rural. Hoje a gente fala sobre produção de ovos com o diretor executivo da Aves, a Associação de Avicultores do Estado do Espírito Santo, Nélio Randi. Nélio, como a gente viu na matéria do primeiro bloco, um dos principais entraves, né, para a produção de ovos aqui no estado é essa distância percorrida pelas matérias-primas de ração para poder chegar aqui, que tem que vir desde o centro-oeste. Existe alguma perspectiva para mudar essa situação? Olha, um longo trabalho vem sendo feito nos últimos anos, né, para poder ao menos minimizar, né, um forte movimento feito pela associação junto com as entidades, junto com os organismos, realmente implantar um sistema de armazenagem que hoje está em vias de acontecer, né? A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, está fazendo um projeto que vai beneficiar o Estado também. A questão relacionada ao transporte em si é de longa data, já que o setor busca alternativas como o modal férreo. Infelizmente, nós não conseguimos viabilizar ele em função de custos, né? Mas nós acreditamos que agregando estratégias, agregando situações como essa dos silos, da armazenagem, possam viabilizar também o modal férreo. Quer dizer, nós temos que pensar, né, nessas situações aí nos próximos anos, porque são gargalos que fizeram já com que a atividade de avicultura ela já começasse a estagnar no seu crescimento, né? Quer dizer, todo o crescimento que nós vimos, por exemplo, da postura comercial, ela vem agora travando porque nós não temos como abastecer de insumos essa atividade. E o Espírito Santo não tem condições de produzir os grãos para abastecer esses produtores? Precisa vir de fora? O que é produzido no território capixaba, ele acaba sendo consumido pelas atividades de subsistência internamente, né? Não chega aí a 100 mil toneladas mês, segundo dados da CONAB. Nós consumimos, junto com a suinocultura, por exemplo, 60 mil toneladas mês, só de milho, né? E a soja, mais 20 mil toneladas. É muita coisa, então o Estado não dá conta, né? Não dá conta. Entendi. E, Nélio, as chuvas de dezembro,
que, né, assolaram o nosso estado no final do ano, ela também teve um impacto negativo para na avicultura, né? Como que foi isso? Como que foi essa situação e como que eles conseguiram se reerguer? Santa Maria de Jetibá foi um dos municípios que mais sofreu com essa incidência de chuvas, né? Nós tivemos aí produtores que perderam 100% da sua produção, né? Outros parcialmente, e realmente nós vimos que houve uma frente muito forte aí com as companhias aí de eletricidade, de abastecimento de uma maneira geral, o próprio governo e as próprias prefeituras tentaram reestruturar. É claro que nem todo mundo conseguiu ajustar a sua produção, né, a 100%, porque, como eu falei, perdeu 100%. Né? Mas o Estado, a atividade vem se recuperando, vem buscando essa recuperação. E existe algumas medidas para prevenir que isso aconteça de novo? Na verdade, o setor avícola, ele trabalha sobre regras, principalmente no contexto ambiental, que limitam bastante a produção desordenada ou a construção desordenada. É claro que ao longo dos últimos anos nós tivemos nós temos estruturas que vêm sendo ajustadas, porque são estruturas antigas, né? Nós temos uma produção de mais de 50 anos, né? Mas isso vem sendo feito. As novas estruturas, elas são implantadas dentro de um conceito ambiental e também por exigência da legislação sanitária, bem diferenciado do que há muito tempo atrás. E isso vem contribuir com esse aspecto da parte relacionada às chuvas, a parte relacionada ao clima, né? É claro que tem que se deixar muito claro que o que vem ocorrendo nos últimos anos com essas incidências de águas, de chuvas, não é só um fator que está relacionado à avicultura. Né? Existe em determinados pontos alguns aspectos que precisam ser ajustados no contexto de sociedade como um todo. Mas a atividade ela vem buscando, até porque o investimento que é feito numa estrutura de galpão, por exemplo, é muito alta. Então o produtor ele não vai simplesmente instalar um galpão numa área que possa ser considerada de risco e para que ele tenha talvez uma perda no futuro. Né? Então isso é muito bem pensado. Então a questão relacionada ao clima ela precisa ser pensada como uma sociedade como um todo. Né? Uhum. E o senhor citou a questão de normas sanitárias, né? Quais são os cuidados tomados pelos produtores para garantir a qualidade, para evitar a contaminação e garantir a qualidade do produto que chega à mesa do consumidor? Primeiramente, existe um cuidado muito grande numa produção avícola, né? Os seus colegas de equipe eles devem ter percebido isso. Para você ter acesso a uma granja, existe um critério. Né? Nós temos granjas que hoje, verdadeiramente, você precisa tomar banho, trocar roupa, e não é permitida a visita, simplesmente a visita, só por um motivo muito forte. Né? A visita se faz ao escritório do produtor. Então começa por aí. E em todo o processo de produção existem os critérios que o produtor precisa praticar, né, sob uma legislação, principalmente federal. Né? Todo ovo produzido ele precisa passar por um serviço de inspeção, né, que é o de inspeção estadual ou federal. Então o consumidor ele pode ter a certeza que o produto que chega à mesa dele, ele tem a qualidade atestada por esses órgãos e que ele foi produzido sem nenhum risco, sem poder oferecer nenhum risco de contaminação. E além desse cuidado todo que os produtores têm, né, o que o consumidor também pode fazer para evitar? O consumidor precisa prestar muita atenção em relação à qualidade em si do produto que ele está adquirindo. Né? Existem técnicas em relação ao manuseio do produto, né? Se o produto está limpo. Existem técnicas relacionadas à armazenagem. Né? Nós sabemos hoje que aquele lugarzinho que existe lá na geladeira, na porta da geladeira, é o mais inadequado possível para se armazenar um ovo, para se guardar o ovo. Então, cuidados dessa natureza que precisam ser tomados. Né? Quando está relacionado a alguma contaminação, né, normalmente o que nós vemos é que a contaminação existe no momento da quebra do ovo.
né, da ruptura da casca. Então, não necessariamente essa contaminação pode ter ocorrido na granja com o produtor, e sim talvez no transporte, no manuseio dentro de casa mesmo, ou na estocagem feito pelo varejista. Então são cuidados que precisam ser tomados pela dona de casa, afinal é ela que realmente vai usufruir e vai fazer o consumo desse produto que ela está adquirindo. E a associação, ela trabalha nessa área assim, de orientar o produtor, de criar um plano de ação sanitária? Existe alguma coisa nessa? Sim, existe um projeto, inclusive, em Santa Maria de Jetibá, de se criar um plano de ação sanitária, isso está em andamento, exatamente para padronizar essas normativas, para que o produtor possa transmitir realmente essa segurança para o consumidor, né? A própria legislação, ela exige que isso seja feito, e um trabalho muito forte, aí entra o trabalho da associação, entra o apoio incondicional de instituições como a Copeave, como mencionei anteriormente, que precisam realmente fomentar essa adequação, esse ajuste, para que o consumidor possa ter a extrema segurança de receber um produto de qualidade na mesa dele. E continuando nessa área do consumidor, a gente tem muita dúvida em relação a ovos de granja, ovos caipiras, ovos orgânicos. Quais são as diferenças? Os produtores do estado, o estado tem essa diferença na produção? Produz esses 3 tipos? Como é que é? Na verdade, nós temos assim, focados dentro do âmbito da associação, o ovo de produção em escala comercial, né? Que seria o ovo de granja. Seria o ovo de granja, né? Sob o ponto de vista nutricional, eu não saberia te dizer aqui agora quais são as características de cada produto. Nós sabemos que tem aqueles que têm uma aplicação maior de ômega 3, uma aplicação maior de um outro determinado produto que vai dar uma cor mais amarelada à gema, né? Mas, de uma maneira geral, nós temos que entender que o ovo é uma das proteínas mais baratas, se não a mais barata, e que possui em sua característica vários ou quase todos os nutrientes necessários para o dia a dia, né, de uma pessoa que venha consumir esse produto. É claro que volta a questão novamente do manuseio. Por que o ovo foi relacionado, né, no meu ponto de vista, a muita questão do colesterol no passado? Porque ele era mal preparado, né? Você não pode simplesmente fritar um ovo mergulhando ele num recipiente com gordura. Quer dizer, não é o ovo que está impregnado com colesterol, e sim o óleo que está sendo utilizado ali. Então, assim, muito desse aspecto está relacionado ao manuseio, né? E voltando à questão dos nutrientes, você vai ter, sim, pequenas diferenças nas características de cada ovo produzido, mas de uma maneira geral, ele é um ovo completo, é um produto completo em qualquer situação. Nélio, quando a gente pensa em ovo, vem logo à mente a questão da fragilidade do produto, né? O que vocês fazem para evitar as perdas durante o processo? Existe no processo de classificação, né, a separação do produto, né, que possa talvez sair trincado, ou até com uma quebra, né? Esse produto ele é encaminhado para um tratamento específico e vai para a indústria. E o ovo que está em qualidade de casca, ele tem uma condição de ir para o mercado, ele recebe, além da limpeza, claro, um acondicionamento específico, né? Nós temos vários tipos de embalagens e estruturas que são utilizadas para acondicionar esse produto. É o que a dona de casa recebe e que consegue levar até a sua casa pronto para o consumo. Tem que ter um cuidado especial. Um cuidado especial, exatamente. Volta a questão novamente do armazenamento, né? Não se pode armazenar, né, pelas orientações, ovo em porta de geladeira. É por aí que a gente precisa ter essa atenção com o produto. É um produto frágil, né, como qualquer proteína, ele deteriora, ele tem um tempo de vida útil. Né? Uhum. E em relação ao mercado, quais são as perspectivas para os produtores na questão de inovação, de desenvolvimento? O que vem aí no futuro? Olha, nós temos uma atividade, né, em se tratando de postura comercial aqui no Espírito Santo, muito tecnificada, muito automatizada. Nós temos hoje aí cerca de 60% da produção, ela é automatizada, contra aí uma média de 40%, 45% a nível nacional.
Então nós temos uma atividade que ela tem assim, um avanço tecnológico nos últimos anos muito grande, né? Tecnologia de ponta. O Espírito Santo é uma referência na produção de ovos em relação à tecnificação, né? Nós buscamos tecnologias fora do país, nós buscamos mecanismos que possam dar eficiência à atividade, né? Até porque nós vivemos numa realidade hoje de mão de obra escassa, podemos dizer assim, e também uma área de produção que tem uma topografia que não favorece tanto a um crescimento lateral, digamos assim. E existe uma parceria com universidades? Estão sendo feitas pesquisas na área para esse desenvolvimento, para essa inovação? Olha, no estado ainda essa área ela é pequena, né? As universidades, as instituições de pesquisa, elas vêm se atentando agora para essa atividade. No contexto nacional, sim, nós temos várias instituições que estão atentas à atividade e que vêm ajudando a atividade a se estabelecer de uma maneira ordenada, dentro de um crescimento que possa ser realmente fortalecido, né? E a Associação do Espírito Santo está em contato com os outros estados? Com certeza. A Aves ela tem uma ampla relação, né? Aliás, é o trabalho, né, da entidade, esse, né, um amplo relacionamento técnico, político, no contexto da produção, dentro dos âmbitos dos municípios, do Estado, a nível federal. Então, é necessário que a associação faça isso. Esse é o nosso papel. Ok. Nélio, eu quero agradecê-lo mais uma vez pela presença aqui no nosso programa. E antes da gente encerrar, eu gostaria de saber se o senhor deseja deixar algum contato para quem queira entrar em contato com a associação, tiver alguma dúvida. Claro, nós temos a associação disponível, né, para todos aqueles que queiram algum tipo de informação, seja de âmbito de produção, de consumo, informação técnica. Nós estamos sediados na cidade de Marechal Floriano, né, na região centro-serrana. E as pessoas interessadas, elas podem acessar o site www.associações.org.br e aproveitar também a oportunidade para agradecer, e estamos sempre à disposição, né, no que esteja relacionado às duas atividades de avicultura aqui no estado do Espírito Santo. Ok, muito obrigada, Nélio. Por nada. E o Espaço Rural fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato com a TV Alice, nosso e-mail é tvalice.s@gmail.com. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!